Estamos começando mais um Hoftcast, o podcast da família empresária. Sou Wagner Teixeira e hoje estou aqui com Leonardo Schneider, membro da terceira geração da família Schneider, que também é o grupo APSA Schneider. Uhum. Bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Wagner. É uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa mesa, nesse bate-papo, para falar um pouco da história da nossa empresa, a história da nossa família, um pouco da minha história, compartilhar um pouco a minha experiência, né? Um pouco de visão, tudo que eu já passei. A empresa está completando 95 anos nesse ano, é um momento muito marcante. Eu sou membro da terceira geração da empresa, trabalho na empresa há apenas 36 anos. Uau! Não tive opção de não trabalhar na empresa, a gente pode explorar um pouco isso mais ao longo do bate-papo. E é uma honra, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Ok, estou aqui ao meu lado com a Renata. Bom, Léo, muito bom realmente poder contar com a tua presença, né? Ainda mais porque o jeito que a gente idealizou esses bate-papos Uhum, foi sempre com o objetivo de trocar uhum, histórias, informações e principalmente inspirar as famílias que estão nessa jornada uhum, para que tenham, enfim, busquem seus próprios modelos, mas tenham uhum, inspiração em uhum. diversas histórias. Renata, muito bom. Eh, Quando você falou de inspirar, e não é à toa que eu estou por aqui nessa mesa com vocês, porque quem me inspirou a começar o trabalho todo de governança foi o Renato, foi seu pai. Em 1998, eu estava fazendo uma pós-graduação em gestão lá no IBMEC do Rio de Janeiro, e seu pai foi lá um dia falar sobre empresa familiar. A grande maioria das pessoas não eram de empresa familiar, mas o seu pai foi lá falar sobre empresa familiar e eu me identifiquei muito com aquilo, até pela realidade que a gente vivia na época e as dificuldades que a gente tinha de não saber como, né, tratar as questões familiares junto com as questões empresariais de empresa, e seu pai deu ali quase que uma receita de bolo. Isso foi em 1998. E a partir daí a gente conseguiu levar para dentro da empresa, teve o apoio da segunda geração e foi implementando, e essa história que vocês conhecem, que vocês fazem parte. Então, nada é por acaso de estar aqui com vocês, aqui nesse podcast. Ah, é um longo caminho e é muito Uhum, legal. Vamos lá, uhum, vamos voltar ainda mais no tempo. Vamos falar um pouco, se você puder contar para quem está ouvindo, né, que a gente já uhum. conhece bastante vocês, mas É, assim, fala da origem dessa família, de claro. onde vem essa cultura, essa raiz de vocês, a raiz empreendedora e onde esses negócios começaram. Muito bom, Renata. A gente tem origem alemã, germânica, porque o meu avô, ele foi imigrante alemão. Ele veio para o Brasil em 1927, entre um período da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha vivia um período de muita dificuldade, né? De recuperação, né? A parte financeira, a inflação muito alta, pouquíssimas oportunidades de trabalho. O meu bisavô, o pai dele, tinha perdido tudo, né? Tinha um cargo importante lá numa companhia de gás, mas tinha perdido tudo. Então, o meu avô, muito empreendedor, ele resolveu vir para o Brasil. Naquela ocasião, tinha um fluxo de alemães vindo para o Brasil, né? Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. E se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro, né? Onde a cidade era a capital do Brasil, né? Então, onde as oportunidades. Foi um período muito difícil para ele, porque ele teve que passar por um período de quarentena, ficou na Ilha das Flores, que é uma ilha lá, 40 dias, sem falar português, né, sem saber aonde ir, né, o que fazer, né, cheio de perguntas e de dúvidas, mas com uma vontade muito forte de vencer, né. Eu acho que essa vontade de vencer, essa perseverança que tem nele, que teve, veio com a gente, né, esse valor foi passando de geração para geração até hoje. Porque quando ele entrou, ele trabalhou desde de servente numa gráfica, ele já tinha uma formação contábil na Alemanha, ele veio com 21 anos para o Brasil, mas já tinha uma formação, e ele foi um pouco abraçado pela comunidade alemã. Estava falando com o Wagner antes, que os alemães acabam abraçando e dando oportunidade. Ele chegou a trabalhar na Merck um tempo, que é uma companhia alemã, Uhum. farmacêutica, mas não acabou indo muito certo. Ele, muito empreendedor, foi acabar indo para Minas Gerais, né, sendo como, na época, comprava mercadorias na capital e vendia no interior de Minas, né. Tô encurtando bem a história, né, Uhum. porque é uma história bem longa, mas muito desafiadora, né. Então, mas ele sempre com vontade de acertar. Ele, na época, ele comprava peixe no Rio de Janeiro, botava no gelo
e botava no caminhão, ia para Minas Gerais, interior de Minas Gerais, sul de Minas, como Santos Dumont, né, por ali Ubá, naquela região ali, e com um caminhão de gelo que vendia peixe, ele fazia sorvete lá e vendia sorvete lá. Então levava, então sempre com essa vontade de então abrir uma sorveteria lá. Por essas andanças pelo interior de Minas que ele conheceu a minha avó, né, uma morena, assim, meu avô alemão, né, gostou muito daquele biotipo e acabaram se conhecendo lá, e o padrinho de casamento deles foi que deu a oportunidade de trabalhar na auxiliadora predial. Isso foi em 1933. Então, o meu avô, ele não foi fundador, ele entrou como caixeiro viajante, vendendo na época consórcios imobiliários pelo interior. A Auxiliadora Predial foi fundada em Porto Alegre, em 1931, por um grupo de alemães também, né? Eram 4 sócios alemães, e eu acho que essa questão dos alemães, e meu avô também, por ser alemão, ele foi ganhando a confiança, foi entrando dentro da companhia, na época capital do Rio de Janeiro, né? Porto Alegre sendo a matriz, e casado com minha avó, né? Ele depois veio morar no Rio de Janeiro, e tem um momento muito marcante dentro da história, dentro da nossa história, que durante a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45, os alemães foram muito perseguidos aqui. E meu avô, ele, como alemão, com sotaque, né, um forte sotaque alemão característico, ele acabou se escondendo ali em Santa Teresa, que é um bairro próximo do centro, né? Tinha um grupo de alemães lá, e ele pintava o cabelo de preto, pintava o bigode de preto, usava óculos escuros, e nessa fase quem ia para a empresa para pegar as informações, né, era minha avó. Minha avó acabava fazendo esse papel de ir para a empresa. Ele ficava dentro de casa, isolado, muito irritado, né? Enfim, acompanhando a guerra Uhum. pelo rádio. Na época já tinha nascido meu pai. Meu pai é o filho mais velho. E, enfim, depois a minha tia, né? E conta a história que eles sofriam muito pelo nervosismo do meu avô e pelas incertezas que na época Tá. aconteciam, a ponto da APSA, da Auxiliadora Predial, ter sido invadida, os móveis todos foram jogados na rua, foram queimados, foi depredada, por ser uma empresa fundada Alemã. por alemães. Isso foi muito marcante e culminou muito com a decisão do Sul, da matriz, de encerrar as operações no Rio de Janeiro. Nessa Nessa situação, o meu avô, muito perseverante, né, eh, trabalhava aí noite e dia, ele assumia um compromisso de não querer fechar, porque via um futuro muito grande, né, acreditava muito no trabalho dele, trabalhou noite e dia num plano de, a gente já fala plano de negócio, mas na época nem sabia o que era plano de negócio, mas batendo a máquina, e foi para o Sul apresentar para os alemães do Sul, para convencer os alemães para não fechar a filial Rio de Janeiro e ficar, né, à frente do negócio no Rio de Janeiro. Então foi muito mérito dele de lutar, de perseverar, de fazer acreditar. O meu avô tinha muito medo de avião, ele não voava de avião. E nessa vez ele foi de avião por ser mais rápido. Hoje em dia, Rio, Porto Alegre, 1h40, 1h50 de Uhum. voo. Naquela época era o dia inteiro viajando, porque o avião fazia paradas, parava em Curitiba. E meu avô teve uma situação que ele conta, né, contou isso muito para o meu pai, que ele pegou um avião alemão. E os pilotos eram da Varig alemães, né? Porque na época, a companhia alemã indo para o sul. E os pilotos, na época, voando baixo, era um Junkers, é um avião alemão, na época, um bimotor. E meu avô, apavorado, o que ele conta é que naquela Porto Alegre tem muita neblina, em determinado ponto, para chegar em Porto Alegre, os pilotos se perderam, né? E a ponto de abrir a porta e falar assim: olha, a gente está aqui perto de Porto Alegre, alguém sabe mais ou menos algum ponto de referência? Dá uma olhada pela janela. Então, imagina o pavor que meu avô teve para superar. Nossa. Acabou dando, Tudo graças a Deus, certo. deu tudo certo. E aí os alemães aprovaram, tiveram a confiança, meu avô voltou, e aí começou a tocar, né, muito de maneira com muito empreendedorismo, né, teve alguns outros negócios, chegou a ser diretor de uma seguradora, teve uma fundição, também teve comércio, então muito tentando acertar, né, não tinha ainda a gestão imobiliária, mas como o consórcio de imóveis gerava um certo patrimônio imobiliário daqueles que investiam, a gente começou a administrar imóveis.
E os imóveis no Rio de Janeiro viraram prédios. A cidade foi se verticalizando. O Rio é uma cidade muito espremida entre o mar e a montanha ali, né? Então, Uhum. acabou se verticalizando, bairros como Copacabana, como Tijuca, como Flamengo, e aí teve a sacada realmente de fazer a administração daquele patrimônio imobiliário. E aí meu pai já tinha feito um estágio na Alemanha, meu pai foi para a Alemanha também, essa visão também de oportunidade de interagir, né, de ir lá para fora também. Ele trouxe um pouco dessa cultura alemã, desse lado humano de ser, essa questão de respeitar aí os colaboradores, de ajudar muito, né, quem está lá com a gente. Então, acabou voltando e dando muita ênfase na administração condominial, imobiliária, dentro do negócio e acertando. Enquanto meu Só, avô. só te interromper um pouquinho. Essa iniciativa da administração imobiliária aí, de administrar, de ter a administração de condomínio que é hoje, foi do seu avô ou do seu pai? Então, o meu avô montou as bases, abriu vários Ah, negócios. tá. Então Diz era que muito. chegaram a ter 15 negócios diferentes dentro do Exatamente, mais negócio. de 15 negócios. Até aqui em São Paulo a gente chegou a empreender alguns loteamentos, até um trem de superfície na época, né? Que ele tinha muito contato com os alemães, né? Então acabava também e muita vontade de querer fazer, realizar, muito empreendedor. E meu pai foi mais assim, do tipo assim: olha, vamos olhar mais para isso. Então, dentro de todos os negócios, ele começou a fechar. E aí que aconteceram os conflitos entre a primeira e a segunda geração. Tá. E meu pai, muito tenso em relação a isso, né? Muito determinado a acertar, focou em 2, 3 negócios, que é a administração imobiliária, de condomínio, viu a oportunidade que tinha na cidade e realmente foi junto com a auxiliadora predial, junto com a Matriz do Sul. Na época a gente não era ainda independente, e aí focou muito na gestão condominial e foi pioneiro nesse tipo de atividade no modelo que hoje é praticado em Rio de Janeiro e em São Paulo. Uhum. E foi muito um trabalho da segunda geração Tá. de acertar. Um abriu muito e o outro foi. E aí tiveram os grandes conflitos que tem, que meu pai enfeitava muito meu avô e usava, assim, muitas ferramentas, né, de investigar meu avô, porque meu avô, né, como diretor, na época ele já era diretor, porque alguns sócios lá do Sul acabaram vendendo as ações, saindo da sociedade, e meu avô começou. Como é que a família começou a entrar na empresa? Eh, eh, Histórias de vida, né? Um dos diretores aqui na época do Rio de Janeiro, um alemão também, perdeu uma filha num acidente de trem, né? A filha e a esposa, e ficou muito desgostoso. E, como bom alemão, só queria beber, 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 beber. E meu avô, como alemão, começou a pegar confiança dentro da companhia, começou a crescer. E o pessoal do Sul começou a confiar muito e ele começou a se desenvolver, né. E aí acabou assumindo, comprando essas ações, depois comprou as ações de um outro alemão que saiu, e acabou que a família, né, entrou dentro da sociedade com a operação, né, do Rio de Janeiro. E depois, mais tarde, na década de 80, foi feita uma cisão com a auxiliadora predial. Já com a presença da segunda geração, o meu pai tem um tio também, então meu pai Carlos e meu tio Ronald à frente já, meu avô já um pouco mais cansado, veio a falecer em 84. Então, Hum. resumidamente, muito rápido, foi um pouco dessa trajetória toda que a gente viveu, né. E você falou aí do seu avô alemão, né? Uhum. Andando um pouquinho, você tem o avô espanhol, não é Tenho. isso? Pô, Wagner, bom, bem, vou falar, eu sou mistura do alemão e do espanhol, porque eu É, sou muita emoção. É espanhol, muita é. emoção, e o alemão é muito pragmático. Então, a minha vida é o seguinte: eu tenho horário para tudo. Horário, preocupado com os horários, a coisa. Sou muito disciplinado, que vem do lado alemão, mas sou uma manteiga derretida para relações com família, tal. Acho que a minha paixão por empresa familiar vem muito do meu lado espanhol. Legal. Porque o lado alemão é muito pragmático, pouco comunicativo. Ao longo da minha trajetória, né, já entrando um pouco, meu pai nunca falou nada comigo. Meu pai só falava o seguinte para mim: se você não trabalhar no negócio da família, eu vou vender o negócio. Eu sou o filho mais velho, somos 4 irmãos lá em casa. Hum. Então, meu pai nunca, ele só exigia que eu trabalhasse, não importa se eu, né, fizesse mil e uma coisas, ou casasse com quem que tivesse que casar, ou praticasse natação, que eu sempre pratiquei, esporte, mas ele exigia isso de mim como filho mais velho. E, ao mesmo tempo, exigia sem deixar eu falar muito. Então, tinha que ser do jeito dele, né? Então, ele é muito controlador. E, ao mesmo tempo, o lado espanhol, que eu tive um apoio muito grande da minha avó espanhola e do meu avô também, materno,
para dar esse conforto emotivo, né? Esse carinho que o espanhol tem, essa questão de família, que o alemão é muito pragmático. Então, eu sou um mix, né? Um pouco disso. Eu tenho passaporte alemão e tenho passaporte espanhol. Então, e casei com uma portuguesa. Então, dá para ver, dá para ver como é que é isso aí, né? Então, isso foi um pouco moldado da minha identidade, da minha essência, né? E você falou aí da questão do seu pai, né? Como que era a relação de vocês pré você trabalhar com ele? É isso que você contou um pouco de tem que trabalhar, tinha que estudar, como é que era essas Wagner, conversas? eu não tinha conversa com meu pai. Tá. A conversa com meu pai era só no olhar e a base de muito respeito. Até hoje, meu pai é vivo até hoje, tem 89 anos, teve um AVC, mas até hoje ele me olha, mesmo acamado, com um olhar assim, do tipo assim, sabe, de cima para baixo, né? Isso foi muito difícil para mim, principalmente quando jovem, que a gente não tem ainda os artifícios necessários para entender. Eu queria um pai amigo, queria um pai que me desse tapinha nas costas, que me abraçasse, que fosse carinhoso, que tocasse em mim. Meu pai nunca me deu um abraço. Depois, no final, me deu. Né? Depois dos 50. Quando eu fiz 50 anos, me mandou um texto escrito, né? Claro, agradeci. E eu já tinha feito minhas terapias, fiz 15 anos de terapia para poder digerir um pouco melhor isso aí, né? Mas foi... Ele não me cobrava nos estudos, ele só me cobrava da questão da presença, do trabalho, ser responsável, muito disciplinado, muito dedicado e um rapaz sério, né? Como eu era muito brincalhão, até hoje eu sou muito brincalhão, ele falava às vezes que eu tinha umas tiradas. Tinha um programa do Jô Soares que era o gênio, que às vezes saía e falava uma besteira. Então, ele às vezes falava, você é um gênio, né? Do tipo, uma maneira. Mas era o jeito de eu poder me expressar, que eu fui muito tolhido. Durante muitos anos eu fui gago, né? Eu fui gago na escola, tive dificuldade de falar, de comunicação, era como se fosse uma metralhadora. Quisesse e não conseguia falar. Eu tenho uma passagem muito marcante, que são os jantares, né, que a gente tinha na minha casa, na casa dos meus pais. Durante muitos anos, eu, como filho mais velho, fui o primeiro a sentar na mesa, né? Porque a mesa da sala era para os adultos e a da cozinha para as crianças. Então, o filho mais velho, eu fui alçado a sentar na mesa. Depois vieram minhas E irmãs. sozinho. Não, sozinho. Sozinho. Depois eu tinha 2 irmãs gêmeas. Por último, meu irmão, que viveu outra fase, enfim, 10 anos mais novo do que eu. E os jantares eram o seguinte: 8 horas em ponto, tinha que estar servido o jantar. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa, uma secretária, 8 horas em ponto. E eu já estava acostumado, 8 horas em ponto. Jornal Nacional era às 8, antigamente, e tinham 3 ou 4 intervalos, né? E ninguém podia falar na hora do Jornal Nacional, ninguém podia falar. Minha mãe sentava aqui, meu pai aqui, minhas irmãs aqui, até eu sei a posição perfeitamente, porque está na minha cabeça. Meu modelo mental foi moldado disso. E eu não conseguia falar. E ele falava as coisas, e na hora de falar, olhava para mim, do tipo, como se fosse o seguinte: tô mandando esse recado para você, mas eu não podia falar. E eu ia assimilando. E na hora, era tanta coisa que na hora de falar, sabe, isso foi me moldando, né, a minha dificuldade de comunicar. E para eu poder superar isso, foram anos aí de muita terapia, muita conversa. Eu tive um terapeuta alemão também, que tinha morado, brasileiro, mas morou na Alemanha há muitos anos. E esse terapeuta, Dr. Paulo Raad, fez muita diferença, não só na minha vida, já depois entrando na vida da própria família. Porque ele depois, a gente fez um trabalho com toda a família, já numa outra fase, né, para poder acertar algumas situações que tinham acontecido. E meu pai só aceitou porque ele tinha morado na Alemanha, porque ele tinha cabelos brancos. Enfim, não foi uma coisa vindo dos meninos, dos rapazes, vamos falar assim. Então, mas foi um momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo que meu pai foi muito frio comigo, e pouco carinhoso. Cada vez que ele me espetava, eu falava, eu vou mostrar pra ele, pra esse cara, que eu vou vencer. E a primeira coisa que eu me lembro, tem uma memória de 4 anos de idade, né? Tem algumas memórias, né? Tem uma de 4 anos de idade, na casa dos meus avós, que eu queria ter 4 ou 5 anos, eu queria atenção do meu pai, né? E teve uma confusão, e eu falei assim, que meu avô era militar, por parte de mãe. Eu falei assim, eu vou pegar a arma do meu avô, vou dar um tiro na minha cabeça. Meu pai falou assim, pode ir lá, dá um tiro na sua cabeça. Aquilo pra mim, como uma criança, um menino,
mais velho, querendo afeto, foi assim uma coisa, uma facada, né? Bem alemão, assim, do tipo. Eu falei, nunca me esqueci. Aí quando eu falei, quando eu tiver meus filhos, quando eu casar, eu vou ser totalmente diferente, porque isso me fez sofrer muito. Entre outros episódios, só mais um para animar, Não, tá. eu vou falar. Eu nadei porque meu avô, por pai de mãe, foi nadador olímpico, foi 2 Olimpíadas, foi técnico de natação há muitos anos, são uma vida esportiva, da onde eu venho, esse lado esportivo, e ele estava sempre comigo, todo dia me levando para natação, meu grande amigo, né? Então, e aí eu fui no. O seu avô espanhol era o pai afetivo. Ele era nordestino, ele casou com a minha avó, que era espanhola. É o pai afetivo. Pai afetivo. Tanto que nas competições, no dia a dia, todo mundo achava que ele era meu pai, né? Eu falava, não, não é meu pai é outro, mas eu queria a presença do pai, né? Mas ele foi o pai afetivo, enfim, tá sempre comigo. E aí eu fui numa competição de natação. Meu pai nunca, eu nadei durante mais de 10 anos, dos 7 até os 17, quase 18. Competia, federado. E aí, numa competição que meu pai ia para Petrópolis, tem casa na Serra, e a competição era na Ilha do Governador, que era meio caminho, né? Então, mais prático, né? Então, eu vou para lá. E nessa competição, eu tinha talvez 10, 11 anos, e eu soube que meu pai ia, né? E eu fiquei tão nervoso, quando vi a presença do meu pai na competição, eu fiquei tão nervoso de ver meu pai lá e não querer decepcionar, que eu simplesmente nadei muito mal. Fiquei nervoso, não consegui nadar e fechei a raia, né? Tem uma expressão na natação que é fechar a raia é o último, né? E aí eu nadei muito mal, cheguei em último. E aí quando eu saindo, olhando naquela situação, molhado ainda, André vendo meu pai falou assim, eu nunca mais vou vir aqui te ver. Que vergonha, eu vim aqui te ver e você fechar a raia, nunca mais vou vir te ver. E nunca mais foi me ver. E isso marcou dentro de mim, no meu coração, falei, pô, mas que, né? Eu falei, vou mostrar pra ele o quanto eu tenho valor. E ele me fez crescer dessa maneira, porque me fazendo o seguinte, eu não sou assim, eu vou mostrar meu valor, eu vou conseguir vencer, sabe? E sempre me testando. E na empresa, quando eu entrei na empresa, eu tô na empresa há 36 anos, né? E sempre ele me testando, sempre me colocando em prova, às vezes me depreciando, me jogando para baixo, achando que eu não era capaz, que essa ideia que eu estava tendo, ele falava ideia de jirico. Sei essa ideia de jirico. Uma expressão antiga, né? Que pensava, né? Nada contra os jiricos, mas ideia de jirico. E eu cada vez mais, me apunhalando, e isso me fez moldando dessa maneira e buscando a minha fortaleza, buscando o meu jeito de ser e, claro, fazendo terapia, o esporte na minha vida. Isso. E com tudo isso, e todos esses episódios que você vem trazendo, você foi trabalhar? Fui trabalhar porque senão eu ia ser deserdado, né? Eu também não sou. Eu podia. Mas eu tinha a opção do tipo falar assim: pai, eu não quero ficar do teu lado, eu não te aguento mais, eu vou buscar minha vida. Mas não, foi como se eu tivesse me atraído. Aí vem meu lado espanhol, afetivo, emotivo, do tipo, poxa, eu vou. Eu gosto de estar nesse ambiente familiar, eu tenho um grande valor pela família, pelo legado que meu avô fez, pelo legado que meu pai, meus tios, toda a segunda geração proporcionou, porque tem mérito de todos ali, né? Uns talvez um pouco mais ativos, outros menos ativos, mas o mérito da segunda geração é enorme. E eu me sentia muito acolhido nesse ambiente familiar. Eu falei assim, vamos continuar esse legado, né? Então, foi uma coisa que um imã que me atraiu. Eu talvez não soubesse fazer outra coisa. Fiz economia também, né? Sou formado em economia, depois fiz algumas pós-graduações também. E isso me preparou, né, para estar lá na empresa. Meu pai nunca me cobrou estudo, nada. Ele só queria que eu conhecesse o negócio. Ó, você vai entrar no negócio, vai fazer um estágio, você precisa conhecer a atividade, conhecer o que é, tipo chão de fábrica mesmo, né? E isso, fiz um estágio muito longo para conhecer o negócio, conhecer a atividade e sempre com a vontade de estar ali, né? E isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 1900. Ter a linha do tempo, assim, né? Foi em 1990. 90. Eu tô lá há 36 anos. Então, 8 anos depois é que você foi começar a pensar na questão das empresas familiares. Sabe por quê, Wagner? Porque eu vou te falar o seguinte. Eu trabalhei lá 8 anos. Fiz um estágio muito longo. Não via muito perspectiva. Meus primos começaram a chegar também, a terceira geração. Eu tenho um primo, Fernando, que é outro diretor que trabalha comigo. Tenho a prima Francis, tenho meu primo Christian e, mais recente, meu irmão. Minhas irmãs trabalharam também lá há algum tempo. E eu via que aquilo lá, se não tivesse uma organização,
ou um entendimento, uma compreensão, uma empatia. Ia ser muito difícil, porque a segunda geração estava acostumada com o modelo do meu pai por ser filho mais velho, né? E não tinha muita comunicação, como família alemã, né? Não tem muita comunicação, não tinha muita prestação de conta, aquela questão do sócio, né? Que a gente estava falando, né? Não tinha, era uma coisa meio que Uhum. família, né? E eu sentia que se não tivesse uma organização, o negócio poderia colocar em risco. Teve um projeto que meu pai entrou, né, junto com a segunda geração, sem muita técnica, né, de tipo de investimento. A gente já estava na faculdade, junto com os meus primos também, e a gente sabia que aquele projeto era fora de foco, né? Eh, Chegou um certo momento que é interessante, né, como as histórias se repetem. Meu avô abriu, a segunda geração socou. Meu pai também estava abrindo de novo, começou a investir em projetos que não tinham nada a ver com a atividade. E a gente veio do tipo, peraí, vamos focar naquilo que fez a gente chegar até aqui, que é a gestão imobiliária, condominial, patrimonial, e esse projeto começou a consumir recursos, energia, discussão, e aí começou a botar também gente de família, e aí a gente falou assim, não, para. E aí foi quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre a questão de empresa familiar, né, de conteúdo, e o Renato inspirou a Surgiu. gente. Uhum. Na verdade, a gente não tinha nem cacife para contratar o Renato naquela época, porque meu pai sempre falava pra gente o seguinte: olha, o que a gente faz é uma coisa muito simplória, né? Não precisa de grandes coisas. E eu estudava e via que, poxa, não é o tamanho do negócio que vai fazer a diferença, né? Porque as relações pessoais, né, de pessoas existem, não importa se tem um tamanho de negócio pequeno ou uma indústria gigantesca, e as relações estavam tumultuadas com a entrada, né, da terceira geração. Então a gente foi buscar apoio aí teve um conflito, né? Teve um conflito, né? Com esses investimentos que a gente foi feito, a gente queria, né, dar uma estopada nisso aí, parar, e acabou que a gente buscou o apoio de uma consultoria. Acho que vale a pena citar aqui o nosso querido Antônio Carlos Vidigal, que trouxe a FBN para o Brasil. Foi Uhum. em 97 para 98, fez o nosso primeiro acordo, né, familiar. Ele desapareceu do mapa, mas ficou aí a boa lembrança. Ele tinha um escritório perto lá da gente, no centro do Rio, e ele montou o nosso primeiro acordo, né, familiar, com os 5 irmãos, né, sócios, né, na ocasião, né, meu pai, meu tio, minhas 2 tias e meu outro tio, que é mais novo, e ajudou a gente a montar esse acordo. O acordo não foi cumprido, né, assim, algumas essências não foi cumprido, mas serviu para botar o bode na sala e falar assim: "Ó, tem aqui uma regra", né. E aí começaram a se entender: "Ah, tem regra, é? Como é que é esse negócio de trabalhar na empresa? O que que tem que fazer?", né. Tem a empresa, tem a família, né, tem a sociedade. Começou a se encaixar e a gente passou a frequentar cada vez mais os eventos, né. Eu me associei à FBN em 2002 logo, né, então a gente participou muito, e a FBN foi muito boa, porque eu às vezes chegava nos eventos do tipo assim, meu maior poxa, esse é um problemaço impossível de resolver. E o cara do lado também com uma situação e de família para família. O primeiro evento que eu fui internacional foi em Londres, vocês estavam lá também, foi 2012. E eu me lembro que eu sentei numa mesa assim, numa daquelas dinâmicas, e do lado tinha um armador grego, do outro tinha um japonês industrial gigantesco, e o outro um suíço também de várias propriedades imobiliárias, Uhum. eu pequenininho ali, né? E via que os problemas eram os mesmos, a situação, né? Sucessão, porque eu não sou ouvido, e problema com meu pai, com meu avô, sabe? E as questões assim, eu falei, e isso me aliviou muito internamente, saber que eu não estou sozinho nessa caminhada e que tem conhecimentos e processos e ajuda, né, para poder trilhar esse caminho, fazer esse caminho mais suave, né? Esse ponto, né, a gente chegar até lá mais Uhum. suave do que realmente entrar só em conflito e ser pesado e perder o negócio, né? É o que a gente falou aqui no começo, né? Te ajudou a inspirar essa Foi, continuidade, né? Uhum. foi, muito, muito. Muito. Vocês É, esse ano o FBN faz 25 anos no 25 anos, Brasil. vai No ter uma Brasil. festa, né? É, Sim, sim, aham. sim. Tô Já sabendo, estamos lá. estamos lá, estamos lá, tem uma festa final do ano, é. É.
Mas É isso que. uma coisa que a gente costuma falar muito, Léo, que as crises são previsíveis e as problemáticas são parecidas. Uhum, Os encaminhamentos é que são muito únicos, porque cada uhum, família tem uma cultura, cada família está num estágio também, né. uhum, Queria que você botasse luz num episódio que eu não sei exatamente que lugar aí desse que uhum. você estava relatando, mas quando você pediu para ir embora e você pediu Foi. pra sair, e depois que eu entendi que você e seu pai terminaram na terapia juntos. Conta um Exatamente. pouco disso. Renata, bem lembrado, né? Foi em 2004, né? Minha filha mais velha estava para nascer, né? E na época eh, a gente teve uma, uma questão, né? Onde eu não me sentia muito encaixado. Eu acho que eu fiquei um pouco de saco cheio do jeito, né, que estava sendo as coisas tocadas e meu primo também, Fernando, já tinha um lado da operação, já estava dentro da operação, já tinha bastante conhecimento, a gente trabalha junto desde 98, então, e eu me sentia assim meio peixe fora d'água, né, e com o nascimento da minha filha eu fiquei um pouco, enfim, para mim tanto faz, minha filha vai nascer, e aí eu cheguei, né, sem falar para o meu pai, eu abri mão da diretoria superintendente, né, meu primo ficou tocando o negócio e eu falei: Saí", do tipo: "Pô, não sou mais diretor superintendente". Nossa, e como nunca tive nada de cima para baixo, também não fiz nada de baixo para cima. Então achei por legítimo. E aí o meu pai ficou muito decepcionado comigo. Eu me lembro que a gente teve uma conversa lá em casa e meus irmãos também ficaram do lado do meu pai, né, me cobrando essa atitude que eu tive. E sem comunicar a ele, sem tomar decisão. E foi muito complicado. Eu me lembro que meu pai, na época, para me castigar, né? É o jeito dele, né? Ele fez uma viagem com minhas irmãs e nem me convidou. Foi pro Canadá. Eu não conheço o Canadá, enfim, foi meu castigo, né? Então, mas minhas irmãs estiveram com ele lá e meu pai ajudou, enfim. E ele me castigou. E eu depois eu entendi que, né, a gente acabou indo fazer essa terapia com esse doutor Paulo, e e foi 1 ano e meio de terapia, e foi um divisor de águas. Eu como pessoa, como Leonardo, como filho, como diretor, depois como empresário, né, como homem, me ajudou muito a acalmar meu coração e a entender muito das coisas que ele tinha vivido na época dele e que ele não sabia falar isso pra mim. Pelo jeito, o pai dele foi muito frio com ele também, né. Eu conto um episódio, quando ele tinha 1 ano de idade, só pra ver a relação, primeiro que o pai dele, meu avô, foi trocado por 2 cachorros na Alemanha, só pra você ver como é que é a cabeça do alemão. Ele era muito levado, a minha bisavó trocou por 2 cachorros lá na Alemanha, essa história sempre foi contada, né, e acontece o seguinte, a dona dos cachorros devolveu meu avô, quis cachorro de volta, não tem isso. Então, só para você ver, né, então como é o alemão e como foi a relação, isso eu entendi na terapia, eu e ele junto com o terapeuta, né, meu pai quando ele tinha 1 ano, também tem um episódio, eles moravam num Leme, numa casa com a minha avó e meu avô com essa questão, meu pai de 37, 1 ano, 2 anos, durante a guerra, meu avô muito nervoso, e a Alemanha perdendo, meu avô espancava, né, meu pai sofria muito, né, porque ficava nervoso e tal, ouvia pelo rádio. Tem um episódio que o meu tio-avô já estava no Brasil, o meu avô trouxe o irmão dele para trabalhar aqui no Brasil também, e ele sempre foi mais suave, uma pessoa mais, né, menos germânica, vamos falar assim, menos fria, mas mais humana. E o meu pai não parava de chorar, 2 anos, e tal. O meu avô pegou o meu pai, botou dentro do banheiro, ligou o gás. "Vamos dar uma acalmadinha aqui nele, o cheiro de gás, ele vai acalmar e vai dormir". Aí o meu tio-avô que entrou e acabou salvando, né, porque ia acabar matando, né. Então, ele não teve um carinho afetivo como, né, como hoje a gente tem, né, diferente, né. Então eu passei a entender isso na terapia e passei a entender por que meu pai agia assim muitas vezes, né. Ele não sabia, até hoje não sabe lidar com as emoções, ou falar, ou dar conselhos, então o conselho dele era ser, assim, muito ríspido, né, e não ter muita essa abertura. E esse 1 ano e meio de terapia foi onde ele se abriu, eu consegui entender que a gente estava juntos, porque ele tinha uma preocupação com a continuidade, com a perenização
da empresa, do negócio familiar, e eu também. Eu queria, só que eu tinha o meu jeito de ser. Eu sou diferente do meu pai. Eu tenho o meu jeito de ser, talvez eu seja mais brincalhão, mais humano, eu seja mais comunicativo. E meu pai, mais sério, né? Mas eu tinha meu jeito de ser. E eu sou muito responsável também e sei tocar as coisas do meu jeito. E ele começou a entender, a gente começou a entender, entendi um pouco esse papel do meu pai. E foi assim, da mesma maneira que ele falou assim: vamos fazer terapia, e ele aceitou, foi 1 ano e meio. Eu chegava no meu carro, ele chegava no carro dele, e aí cada um acabava a terapia, ele ia embora no carro dele, eu já era casado e ficava assim, mas funcionava. Só uma vez que furou o pneu do carro dele, que eu tive que dar carona pra ele, e aí a gente, porque ficava aquele clima depois da sessão de terapia, todo mundo ia pra um lado, né? Ficava aquele, você vai digerir aquilo lá, né? E uma vez foi gozado porque foi em silêncio até chegar dei uma carona pra ele, e depois de 1 ano e meio ele falou assim: acabou. Foi assim, entrou, fizemos, tá resolvido, acabou. Mas isso me aliviou muito. Eu acho que me deixei ali que comecei o processo de não ser mais gago, de começar a me entender, de aceitar, de ver meu valor também, entendeu? E saber que eu tenho um jeito diferente dele de ser e trilhar meu caminho, né? Eu trilho um caminho diferente do meu pai, né? A minha história dentro da Uhum. empresa é outra, dentro do mercado imobiliário é outra. Então, e isso me deu muita preparo para poder estar aqui hoje com vocês e continuando, né, tudo que a gente tem de tocar na empresa, né, com a perenização da família empresária hoje, né. E Sim. agora falando um pouco da transição aí para a terceira geração, algumas vezes que você tocou nesse tema, você falou "nós", né. E a gente acha interessante que acho que vocês se organizaram como um comitê, Foi. né, de terceira geração, e isso parece que foi um novo modelo, um modelo de diálogo, um modelo de articulação. Um modelo mais coletivo, né? Foi. Conta um pouco como que foi essa É construção aí. verdade, Renata. A gente criou uma aliança meio que invisível, né, Uhum. onde eu, meu primo Fernando, a minha prima Frances e meu primo Christian representam ali, tem uma grande representatividade dentro da sociedade. E se não tivesse acontecido isso, a gente não teria talvez esse alinhamento que a gente conseguiu da segunda e a legitimidade, né, para conquistar o espaço que a gente conquistou. Porque um representava cada núcleo, né? E quando, por exemplo, eu travava muito no meu pai, a gente usava, por exemplo, o Fernando para conversar com meu pai e não eu para tirar essa questão. Às vezes a gente ia nós quatro, às vezes ia eu e Fernando, né? O papel do meu tio Ronald também, que sempre foi mais compreensível, né? E sempre fez essa balança em relação ao meu pai, muito pragmático. O Ronald foi muito mais de ouvir, muito mais empático. E isso fez muita diferença. Exemplo, todo o nosso projeto de governança foi conduzido por esse comitê. A gente chama comitê, até hoje a gente tem esse grupo de comitê, porque Uhum. apesar que hoje já tem o conselho de administração, né, tudo formal já, mas a gente até hoje tem esse grupo de comitê. E durante a nossa trajetória, alguns projetos que a gente via que estava dificuldade de passar, né, algumas questões que meu pai era muito teimoso, né, a gente botava o Fernando para falar, ou ia nós quatro, eu ficava mais quieto, né. Então essa aliança da terceira geração serviu para a gente ganhar o espaço, né, perante a segunda geração, né, e ao mesmo tempo também preparar a quarta geração para chegar também, porque tudo é feito por esse comitê, né, foi feito por esse comitê. Hoje tem conselho de família, né, tem conselho de administração, mas essa aliança foi uma coisa que a gente desenvolveu e a gente tem até um pouco de receio, né, vamos dizer assim, de dissolver, né, porque nos fez chegar até aqui e tá dando certo até hoje, né, perante aos planos, né. Às vezes tinha um assunto de família que a gente entrava, e tinha um assunto da empresa que a gente entrava, e tinha assunto de sociedade, então a gente circulava entre os 3 círculos, né, que a Uhum. gente conhece, e com a legitimidade de ser o futuro, a terceira geração. Claro, bem aceito pela a segunda geração, né. Tiveram alguns conflitos, alguns atritos, isso acontece, alguns choros, algumas mágoas, né, mágoas entre terceira geração, mágoas entre segunda geração. Nem todo mundo conseguiu trabalhar no negócio da empresa, mas a gente fez o melhor possível para ter a participação, faz o melhor possível para ter
a participação de todos dentro do ecossistema, né? E nessa transformação. E vocês viveram também o que, vamos dizer, alguns empresários ou alguns acadêmicos ou alguns segmentos acham uma coisa muito improvável. E que muitas vezes a gente até acha importante dentro de uma empresa familiar, que foi a coliderança. Você falou bastante do Fernando aí, acho que você podia contar um pouco dessa, como é que fala, desse modelo de gestão que vocês desenvolveram e que deu muito certo, né? Foi. Eu brinco até com ele que eu não estaria aqui se não fosse o Fernando lá segurando. Ele brinca do tipo, o Leonardo, ele, ó, aponta o leão tá ali, e eu que tenho que matar, né? Mas eu vou lá caçar o leão, ó, eu acho o leão. Então isso foi muito certo até pelo perfil, né? Ele tem um perfil realmente mais controlador e mais da operação, acho que vem muito dele. E eu tenho um perfil mais comunicativo, mais expansivo, mais de crescer, mais de empreender, né? Ele organiza, né? E eu tenho um perfil mais assim, lembra até um pouco mais meu pai com meu avô, assim, mal comparando, né? Então isso deu muito certo, porque são 2 diretores superintendentes, né? A gente trabalha junto desde 98, né? Quando a gente montou aí a diretoria superintendente, a gente sucedeu meu pai e meu tio, então a gente seguiu esse mesmo modelo, tem meu pai e meu tio. Ele com o perfil dele, né, mais controlador, mais dentro da operação, e eu com o perfil mais para fora. Eu também tenho uma função, fui vice-presidente do conselho da FBN durante quase 10 anos, sou vice-presidente do Secov lá também de mercado imobiliário, eu viajo pelo mundo aí fazendo palestras sobre mercado imobiliário, e ele é mais operação. Então, as aquisições que a gente fez dentro do negócio, eu viajei muito para o Nordeste, os eventos que a gente participa, então a gente tem essa meio que combinação, né, velada, né? É claro, a gente tem um comitê, né, que a gente participa e a gente sempre interage com eles também. Mais recentemente, meu irmão entrou também, muito pela questão do meu pai, então ele entrou na corretora e hoje faz parte do conselho. Então a gente meio que tem um equilíbrio, né, uma combinação interessante, né, de ter uma divisão e um respeito mútuo, né? Acho que é muito o seguinte, ele tem uma característica, eu tenho outra. A gente é complementar, se respeita, se interage, tem uma transparência e eu acho uma divisão clara, né? uma divisão clara, e o que Aham. eu acho mais interessante assim, é como se fosse uma um respeito, né, pelo jeito de cada um ser, né, e eu acho isso uma maturidade, vamos falar assim, né, e pouco ego em relação ao todo, né, Ao porque a todo. gente vê o seguinte, não adianta um querer, outro, enfim, eu acho que a gente está vendo o todo ali, né, acho que eu sempre me preocupo assim, ter um legado, né, eu quero contribuir, como é que eu posso me encaixar melhor dentro desse legado para dar continuidade à perenização. Então, eu acho que isso ficou muito claro, tanto para mim quanto para ele, e isso foi positivo. É isso que a Renata falou, né? Às vezes, cada caso é um caso e cada um tem uma solução para ser implementada, né? Então, no caso, a gente, graças a Deus, tem dado certo, né? É que muitas vezes, acho que é legal até jogar luz sobre esse assunto, É. muitas vezes a gente fala para as famílias que raramente um fundador vai ser substituído por uma pessoa. Um fundador normalmente é alguém de múltiplas tarefas, Uhum, né, de múltiplas frentes. uhum, Então, parte do desafio é achar um modelo mais uhum. coletivo, um modelo que seja mais, como o Wagner falou, o mundo da administração. Não, copresidência é um negócio que não Ah, funciona. Comitê, então, nem pensar, tem que ter alguém que manda, tem que ter alguém que e a é. gente tem visto esses modelos surgindo com maturidade, eles funcionam, eles podem ser modelos bem interessantes para o processo de transição, né. Não, e o Verdade. que é interessante é que você até consegue trazer isso com a perspectiva da complementariedade, Uhum, o aspecto uhum, positivo, o respeito um uhum, pelo outro uhum, e pelas competências de uhum. cada um, né? E o que a gente observa é que algumas famílias às vezes têm dificuldade em expressar, porque eu tô meio fora da curva, né?
E por isso que acho que é legal pôr um pouco de foco nisso, porque você contar essa experiência tão assertiva pode Uhum. até servir de inspiração para outras famílias, né. Mas o Wagner, é isso que a Renata falou, para a gente chegar até aqui tem um pouco de maturidade e Sim, entender muito o que que é a governança, né. A gente está desde 98, sim. teve altos e baixos, assim, tiveram situações que a gente, entende que tiveram que ser resolvidas, digeridas, conversadas. E eu penso uma coisa também, né, eu não sou dono, né, eu tenho sócios, eu tenho família, né. Essa frase a gente falou também hoje, né. É verdade, não tem que dar satisfação, né, É, então o sócio tem que dar satisfação, né. E eu penso que a diversidade é muito valiosa, né, então ter, por exemplo, um perfil do meu primo, um perfil do meu irmão, falo só da terceira geração, né, da minha prima, a Frances, que está dentro da FBN também, eu acho isso muito valioso. Se a gente se focar somente no conteúdo daquela discussão, cada um contribui da sua melhor forma, né, e estamos juntos, né. Eu vejo hoje, eu acho que o esporte também trouxe muito isso, eu vejo hoje, rivais dentro do próprio, são rivais em campo, mas eles se complementam, porque defendem toda a atividade ali, né. uhum. Porque se um ganhar, todos ganham ali, né. Eu penso dessa mesma forma, então, eu não estou ali, não quero ser melhor do que um, do outro, né, eu tenho o meu jeito de ser, né, ele tem o jeito dele de ser, né, cada um tem seu jeito de ser. Se a gente potencializar isso só na discussão, claro, com maturidade, não é fácil, a gente avança juntos, né, então fica, não é nada pessoal, não é pessoal, Não. né, você não pode personificar. Isso eu aprendi muito na minha terapia também, porque geralmente as pessoas tendem a personificar, né, ainda mais família, né, que Aham, fala assim: "Aquele irmão, não sei o quê, papai", eu aham. tento, sabe, é difícil, mas eu tento, sabe, me separar um pouco, abster um pouco, né, me elevar um pouco a esse nível e tentar olhar de cima. Eu vou só É, sublinhar uma coisa que você falou que eu achei Hum, muito legal. A diversidade só funciona com a com a maturidade, maturidade. Isso é né. verdade. é, Achei muito interessante o que você falou, acho que é É, legal lembrar para as famílias, porque às vezes a gente costuma brincar assim, se tivesse clonagem é, humana, as famílias queriam clonar o fundador, é. só que 3, 4 fundadores numa sociedade, Já era, né, já cara, não era, ia né. dar certo. Não, Então, a imagina, diversidade ela é é, boa com a é. maturidade. É verdade. O nosso grande desafio que a gente tem, é essa diversidade com a quarta geração, né. Que isso é uma coisa que, porque, assim, a terceira geração a gente já tá lá, né. Antes de passar para a quarta, fala um pouco do Leandro, fala do teu O meu irmão. irmão, ele, assim, eu fiz assim, tudo que eu não tive, ele é 10 anos mais novo do que eu. Tudo que eu não tive de orientação do meu pai, eu tentei fazer do meu jeito, via meu pai, que meu pai também, né, ele foi sempre puxando, para o meu irmão mais novo. O meu irmão, ele trabalhou 10 anos fora no mercado financeiro. Eu falava: "Leandro", meu pai falava assim: "Ah, entra na empresa". Eu falei: "Não, pô, manda ele lá para fora, vamos pegar a prática, ver como é que é outro". Ele trabalhou na XP, trabalhou na Agro, no mercado financeiro, né, formado em administração. E irmão mais novo, 10 anos, e enfim, e eu tentei, né, que ele fizesse uma carreira, e eu acho que isso ajuda muito, porque ele hoje faz parte do conselho, e essa visão financeira de números, ele tem muito mais do que eu, né. Eu tenho como eu falei, sou mais, de empreender, de ver oportunidades, então ele conseguiu ficar fora, né, e eu achei isso bastante pontual, né. Ele tem o jeito dele de ser, a gente, eh com essa situação que a gente teve do meu pai mais recente, a gente tem, o nosso núcleo, né. Eu tenho mais 2 irmãs gêmeas também, que participam do núcleo também, e a gente tenta organizar sempre as questões dentro do nosso núcleo para levar para a família, né, de uma maneira alinhada, né. Então, eu desafio desde que meu pai teve essa situação, né, é de AVC, eu tento ser essa liderança positiva para poder chegar alinhado com as questões que têm que ser decididas dentro da sociedade. Então, o meu irmão tem sido um parceiro nesse aspecto, e minhas irmãs, de uma maneira também mais ausente, que elas têm o negócio dela. Meu pai, em certo momento, quando viu que elas não teriam espaço, meu pai ajudou elas a montar, uma rede de cafés. Então ela tem rede, cada um tem o seu café lá na Barra da Tijuca, e tocam a vida delas lá, enfim. Então meu pai teve essa visão também de tentar encaixar elas de uma maneira
dentro dessa situação, né, desse legado. Então foi um ponto importante. Não foi fácil, essa questão, principalmente no meu núcleo, foi um pouco complicada também, a gente também fez terapia em relação a isso, mas enfim, aquilo ali a gente tem que estar sempre polindo, tem que estar sempre, né, administrando, porque, são questões de vida, de pessoas, de momento, então mas foi a visão do meu pai também que a gente tá seguindo. E como é para você poder proporcionar isso pro Leandro, pro teu irmão, e trabalhar junto com ele? Quer dizer, Olha, Renata, é uma coisa, muito gratificante. Eu sou muito amigo do meu irmão, a gente brinca muito. Eu mesmo falei aqui antes, né, com ele. Ele tem tem o jeito dele de ser também, né? Como eu tenho também. E para mim é muito prazeroso, né? Ter esse contato com ele, ter essa oportunidade. Eu tento respeitar o jeito dele, saber falar, né? Que uma coisa que Uhum. eu aprendi também, né? O tão importante quanto o conteúdo técnico que você vai falar é a forma que você vai falar. Isso, eu uso isso aprendi isso ao longo dessa minha caminhada na empresa. Eh, Posso citar o exemplo do meu pai, que ao longo de tudo que a gente falava, empresa conservadora, né, como a APSA, né, às vezes a gente chegava num projeto de mudar alguma coisa ou transformar uma área em meados do ano, ou maio, junho. Meu pai olhava, falava assim: "Não, vamos fazer isso no final do ano". Porra, isso me dava, sabe, ansiedade. "Pô, vamos fazer agora". "Não, mas se fizer agora a gente já consegue economizar no resultado". "Não, bota isso pro final do ano". E sempre em janeiro que ele fazia as coisas. Então eu aprendi, não adianta se apresentar agora. Eu falava isso com o Fernando, não adianta levar agora, porque vai ser final de ano. Mas aí, enfim, então, a forma como você apresenta numa empresa familiar é muito importante. O momento que você vai apresentar, a hora que você vai apresentar, você pode estar certo naquele conteúdo, mas se você não souber falar o como, se você não, você pode perder a questão e pode complicar mais ainda. Então, o meu irmão, eu tento lidar muito com isso, respeitar o jeito dele, é claro, mas saber a forma e a hora de como falar. Dentro da minha holding com meus irmãos, eu tento organizar isso para evitar questões pessoais, questões Uhum. emotivas, que é muito do espanhol, né? Então, eu tento segurar um pouco essa. Às vezes eu nem toco no assunto, deixo esfriar um pouquinho, né? Sabendo que depois a gente vai tocar, vai vir. E isso é uma coisa que a experiência me deu ao longo dessa caminhada. E como fica essa questão? Você falou há pouco aí, da disputa de ego entre os membros da terceira, né? Uhum. Mas e com os irmãos? Como é que você sente alguma coisa nesse sentido, por você ser mais velho, ter tido algumas responsabilidades ou preferências que ele. Claro que ninguém sabe o que você Sim. sofreu, mas. O Wagner, essa pergunta é muito boa, porque tem, e as pessoas, os irmãos, às vezes acham que você é mais favorecido, né? É. Ainda mais quando você é homem e você tem mulheres. Nada contra as mulheres, pelo contrário, enfim, tem duas filhas meninas também. eh, mas numa sociedade, né, né, agora já mudou, né? Uma realidade do tempo da segunda geração, do meu pai, por exemplo, era diferente, né? Então ela via mais como o sucessor o homem, né? Meu pai veio muito isso também, puxou muito mais pelos filhos nessa questão de empresa, tanto que ele investiu nesses cafés. E isso é uma dificuldade que a gente como se diz assim, é um obstáculozinho que a gente sempre tem que administrar, né, Hum. e deixar, claro, elas falarem. Elas também têm as questões dela, né, principalmente tô falando das minhas irmãs, né, Uhum. tem as situações que elas viveram, tem o jeito delas também. E isso é uma questão que a gente já fizemos terapia juntos também sobre isso, né. Eu me sinto assim, como se fosse eu, não é que eu sou o escolhido, tal do The Chosen agora, né, tal, mas é uma coisa que eu tenho um espaço lá e eu preciso ocupar esse espaço para poder fazer a sucessão e fazer as coisas acontecerem. E o papel de ocupar esse espaço não é fácil, porque você precisa, eh,
pensar na responsabilidade que você tem de suceder uma pessoa como meu pai, que vem de um legado, né? E ao mesmo tempo tocar a sua vida. Eu tenho uma esposa, né? Eu tenho 2 filhas, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha mãe, que agora está com essa situação com meu pai, e tem os negócios, né? Então é pesado, né? Eu fiz um pouco de maquiagem aqui para tirar a olheira, mas a gente tem olheira, a gente tem falta de sono, a gente tem taquicardia, né? Então esse papel, ele assim, essa locomotiva, ela tem o seu ônus e tem seu bônus, né? Não é só bônus, pelo contrário, a gente tem essa questão. Então, tem as válvulas de escape que a gente tem que ter. Então, a gente tenta passar isso de uma maneira carinhosa, amorosa, mostrar que todas podem participar, cada um tem o seu papel. Eu acho que o mais difícil é encaixar os papéis, né? Uma vez que você encaixa o papel, qual é o papel que eu posso contribuir nesse formato que eu estou aqui agora? E aí eu posso fazer o melhor possível. Então, eu acho que o meu irmão encaixou nesse papel, né? Depois que ele veio trabalhar na família, que ele ficou 10 anos fora, entrou na parte da corretora, na corretora de seguros, e hoje está no conselho. Ele soube encaixar nesse papel e talvez tenha um tempo, né? De acordo mais em outras coisas que ele quer investir. Minhas irmãs têm um negócio delas. Então, e às vezes, encaixar no papel, você precisa se autorrefletir, se autoconhecer. E aí o papel de uma análise, de uma psicanálise, é muito importante para você se identificar, conhecer o seu potencial, saber naquilo que você é bom e não ficar só nas questões da nuvem emotiva que tem. Porque tem muita nuvem emotiva que a gente vai criando ao longo da nossa criação, né, que a gente vai vendo, e a psicanálise, né, ela te ajuda a refletir e poder aceitar algumas coisas que, na verdade, não foram, né, que é vida, que é a dinâmica da vida, né? Então, isso fez muita diferença na minha caminhada, né? Um dos pilares que eu digo que me fez chegar até aqui, né, com a idade que eu tenho, né, enfim, com a experiência que eu tenho, foi a psicanálise, né? De aceitar o jeito que meu pai era, de aceitar o que a vida trouxe para mim, né, em relação à minha vida pessoal. Então, eu penso que eu recomendo isso muito para os meus irmãos e enfim, e para um ambiente, mas volto a falar, cada caso é cada caso, né? No Sim, meu sim, caso, sim. isso me ajudou muito, né? Tá. Quarta geração, fala um Vamos, pouco. vamos falar da quarta. Vamos, Então, vamos. você já estava começando, Sanda. né? Sou ansioso, né? Sou ansioso. Não que eu queira ir embora, não, né? Não, mas eu quero Não encaixar alguma coisa aí, porque é isso que eu estava Vale falando. a pena, A é. responsabilidade é muito grande, Sim. né? Então, eu já tenho 55 anos, agora sou de 71, trabalho há 36 anos. Como eu falei, não tive escolha para entrar no negócio da família. Fui colocado lá, aprendi. Então, a terapia me ajudou isso também. Aprendi a amar aquilo que eu faço, aprendi a lidar com aquilo bem. Mas eu entendo que, para a geração hoje que a gente vive, né? No caso, eu tenho uma filha de 21 anos, tenho uma filha de 9, é diferente. Eu já vejo diferença da minha filha de 21 para de 9. Incrível isso, né? Fácil. A minha filha de 21, ela já estuda fora. Metade da quarta geração tá fora. Ora. Dificilmente não. Eu entrei na empresa para fazer um estágio, né? A gente fez um programa de estágio, a gente fez um programa com a quarta geração. O Conselho de Família hoje administra isso. A França tem uma atuação importante dentro desse programa. Mas mais para tentar pegar o gatilho e entender o que é o negócio. Não o que é conhecer. Eu tive que fazer estágio de conhecer aquele relatório, mas mais para pegar como é que a gente pega amor à causa, né? Da primeira geração, o meu avô usou uma técnica com o meu pai, que era deixar uma bicicleta amarela lá na sede da empresa para o meu pai, quando criança, ir lá andar. Só andava de bicicleta, bem alemão, se fosse lá. Da segunda geração, meu pai impôs, né? Então, no meu caso, da terceira para a quarta, a gente faz eventos, a gente vai agora 95 anos, o Cristo vai ser as cores, né, da APSA, né, durante, né, uma noite lá. Então, eles foram todos convidados. A gente fez esse programa, a gente fala da história, a gente tem um acervo da história que a gente fez lá ao longo dessa caminhada de governança. A gente investiu muito nas consultorias, né? Mas
é diferente, né? Acho que está muito ligado a um propósito, né? De mudar o mundo, um propósito de autoempreender de uma maneira diferente, eh, viajar, a experiência, o conhecimento que eles querem hoje é muito de viagem, de experiências, de viver, de querer viver intensamente. E essa questão de você sentar de trás de uma cadeira, de um escritório, enfim, ficar lá 8 horas por dia, eles acham muito boring, muito chato isso. Uhum. Então, eh, eu já sinto isso, assim, com a minha filha de 21 anos. Com a de 9, eu vejo que isso de jeito nenhum isso vai acontecer. Não consigo fazer com que ela tenha, né, a disciplina de seguir um esporte que a primeira já teve, que a primeira conseguiu nadar até os 11 anos. Essa já com 8 já me questionou: pai, não vou mais. Sabe? Então, e eu do tipo, a gente não pode, né, bater, não pode, porque hoje em dia é diferente. Então, eu acho que é muito. A gente vem discutindo isso lá dentro da empresa. Eu me sinto ainda com muita disposição, muita energia para tocar mais uns 10, 15 anos, mas a quarta geração já está entre minha filha mais nova, né? Tem a filha do Fernando, tem a filha da Francis, tem a Quantos filha. são no total da São quarta? 17 da quarta 17. geração. São Então, 14, do seu avô, eram 5 vieram 6. a 6, é Teve verdade. um que Que não saí ficou no na meio, saiu sociedade, na né? sociedade, vendeu para outro irmão. Então, ficou 5. Aí, na tua geração, 14. 14 e agora 17. 17, não sei se parou por aí, mas. Sim, ok. Provavelmente Por enquanto, não. 17. Não sei, o meu irmão, enfim, tá aí no jogo ainda. É. Mas é um desafio muito grande. É. E, como é que a gente conecta, né? Primeiro que eles estão fora, né? Hoje o mundo é muito online também, né? Eles vão ser sócios. Como é que a gente faz essa gestão, né? Dessa sociedade? Como é que a gente transmite a identidade, né, da empresa, os valores né, dessa sociedade, dessa família empresária? Nos últimos anos a gente deixou de ser só a APSA, né? Virou o Grupo Naider, que a gente passou a empreender em outras atividades, em outros negócios, e isso foi mérito muito da governança. A gente não teria capacidade, né, nem a tranquilidade de investir na empresa, fazer crescer, ir para o Nordeste, ir para o Brasília, Belo Horizonte, né? Se a gente, outros negócios, né, em fintechs que a gente investiu, não teria isso se não tivesse a governança por detrás. Para sentar, fazer um planejamento estratégico, saber que ali montar um conselho de administração, que a gente tem 2 membros independentes. Aqui acho que vale uma citação ao nosso saudoso Luiz Carlos Vaini, que ajudou a gente muito, foi presidente do nosso conselho. Ele ficou 10 anos com a gente, deu esses alicerces, né, de como discutir, de como conversar dentro de temas difíceis, né, porque temas difíceis aparecem dentro dos conselhos, né, e saber separar. Não, ele falava, não, isso aqui é assunto que vocês vão tratar lá no conselho de sócios. Esse assunto aqui vocês tratam no conselho de família. Next, que ele sempre falava assim, next, esse aqui vamos falar. Próximo, não, morreu esse assunto, next. Então, o jeitinho dele, né? Então, isso criou as bases para a gente poder discutir os assuntos nos fóruns certos, né? E no tempo certo, e respeitar essa governança como prioridade e como lei máxima, né? Se não tiver governança, a gente não teria chegado, primeiro, do projeto que a gente entrou errado, que a gente teve um prejuízo, a gente não teria saído. Os projetos que a gente tocou em relação ao crescimento, expansão do negócio, não teria saído. Né? A gente ficaria num limbo, quem sabe, né? De disputas e de egos e de investimentos errados. Né? Então, a governança ela é invisível, mas é um dos pilares que é transformador para um negócio familiar. Né? E hoje, a gente tem muito conteúdo, tem os eventos, né? Tem as consultorias, né? Como vocês. O que não tinha no passado, hoje você tem essa capacidade de poder organizar uma empresa familiar, né? De ser bem sucedida, né? Então, e o nosso caso é transformar uma empresa familiar numa família empresária. Esse é o desafio que a gente está agora, a família empresária. Eu acho que você tocou num ponto super importante que a gente faz uma distinção muito grande, né? Ser uma empresa familiar é uma classe, é uma classificação de uma empresa. E Uhum. tornar-se uma família empresária é pegar esse plano, esse projeto nas mãos. Até queria que você explorasse essa questão da governança, porque muitas vezes a gente fala nesse termo, e esse termo virou um pouco, né, muito comum. E eu acho que quando se fala, normalmente a pessoa pensa ou documento
ou estrutura. Mas na nossa visão, a governança ela só é sustentável com mudança de comportamento, Uhum, de cultura. Como uhum. é que foi isso no caso de vocês? As práticas, esse Boa, respeito a Renata. essas fronteiras, né? Muito bom. A gente não nasceu sabendo, né? A gente teve. Eu acho que isso é um ponto importante mesmo, porque a gente não teve medo de explorar o desconhecido. Por detrás estava esse valor que acho que veio do meu avô, que é perseverança, perseverar, não importa as dificuldades. Então, a família toda queria vencer. Por mais que teve as dificuldades, a gente queria estar unido, né? E queria vencer. Eh, então não tinha medo de chegar para um consultor que ajudou a gente, né, que falava: "Olha, não é por aqui, é por aí, né, vocês podem fazer de uma outra maneira. Vocês precisam discutir esse assunto aqui. Esse assunto precisa". E a gente chegava, eu me lembro de um trabalho que vocês fizeram lá com a gente, onde a gente tinha tido uma briga enorme, onde meu pai não falava com meu tio mais novo, e era um clima assim, e a gente contratou vocês, e aí a gente foi num hotel no Rio, lá no Excelsior, na praia de Copacabana, e eu me lembro que eu me preparei muito para essa reunião, para esse encontro, onde juntava toda a família e tinha um formulário, na época conduzida por uma eu esqueço o nome dela, uma A japonesa, França. Ah, Lilian. a Lilian, Hum. assim, a gente já tinha feito o curso de vocês, né, sobre sucessor, né, lá mesmo nesse mesmo hotel, e a gente se reuniu lá, que vocês faziam lá os eventos lá. E eu me lembro que eu me preparei do tipo, escrevi esse ponto aqui, escrevi na época, né, não era digital, Aham. levei e todo mundo foi preparado, porque a gente não estava falando, eu não falava com meus primos, meu pai não falava com meu tio, então chegou um clima de guerra mesmo, assim, Ucrânia e Rússia lá, tudo primo, né, então chegamos ali e eu Entrava na sala, dava pra cortar o ar, né? Eu exato, um lembro desse dia. silêncio, né, então, cara, aí a gente chegou, eu olhava assim, eu me lembro que eu olhava assim, olhava: ele vai vir agora. Aquela situação, relatamos do tipo assim, saí de lá, agora eles vão ver", do tipo assim, eu sei que eu estou certo, né. E vocês tiveram muita habilidade depois de fazer um relatório, apresentar. Eu me lembro que quando apresentaram esse relatório, não teve lado A nem lado B, né, um lado só, e pontos que podiam ser melhorados, pontos que têm que ser trabalhados, né, souberam conduzir muito bem para ter. E eu me lembro que acabou aquela apresentação, foi depois, né, um mês depois, a gente estava muito mais aliviado e acreditava que tinha uma saída, né. E eu acho que é muito isso, a gente queria ficar unido, a gente queria perseverar o negócio, né, e a gente não tinha medo de ouvir esse relatório. Em nenhum momento a gente fugiu do tipo, ou meu pai poderia falar: "Eu não quero ouvir esse pessoal, pra que é isso, estamos bem". Não, a gente teve essa abertura e a gente foi aprendendo a lidar com isso, eh, no po agora a gente fez um trabalho mais recente, onde a gente tem as diretrizes, mandato para os próximos 5 anos, e a gente ficava ansioso para ver o trabalho da consultoria apresentar. "Caramba, como é que é?". E a gente fica Hum. ansioso para se reunir. Hoje eu fico ansioso de encontrar, por incrível que pareça, ter reunião de conselho para tratar, porque a gente gosta de estar naquele momento, a gente sente Uhum. prazer, né, de estar compartilhando ideias, sabe. Então isso foi uma maturidade que a gente veio desenvolvendo, e o conselho que eu tenho que dar é o seguinte, né, não tem dor pior do que acho que dentro de uma empresa familiar, dor pior do que você ver o negócio ruir, né, que vem do teu avô, que veio de uma situação do nada, fui imigrante num país como o Brasil, né, e meu pai também, eles tiveram muita dificuldade na época da guerra, chegaram até a cultivar galinhas, a vender ovos na época lá em Santa Teresa, foi muita dificuldade. A gente, graças a Deus, eles conseguiram tocar o negócio e ver o negócio ruir, porque a gente não conseguiu digerir algumas questões ou trabalhar de uma maneira, né, para ter Uhum. essa continuidade. Eu acho que essa dor é muito pior. E eu sempre botei na minha cabeça o seguinte: a gente não pode matar a galinha de ovos de ouro. Ali, ela, a galinha tem que estar sempre preservar para ela colocar. Então, não podemos minar. Cada um tem as suas questões, cada um tem as suas situações, tem que saber como colocar, a hora de colocar, faz uma terapia, se resolve, mas aqui está blindado, né? Todo o nosso processo
de trabalho em empresa familiar, dessa transformação, a gente blinda a galinha de ovos de ouro e hoje tem os mecanismos e ferramentas para discutir cada assunto e cada questão. Claro, não estou falando que vai ser um mar um mar de almirante, né? Nem um céu de brigadeiro. Não vai ser, porque isso aí a vida é dinâmica, né? A fotografia que a gente tem hoje, tirar uma foto aqui, amanhã é outra, né? E não vai ser, mas você saber que tem um canal de como discutir, de como tocar naquele assunto de uma maneira não personificada, né? Eu acho que isso é muito gratificante e me faz ter força para poder seguir em frente, né? Claro, tem noite que a gente não vai dormir, ou vai. A mulher, às vezes, precisa compreender um pouco. Mas você tem que ter uma parceria. Graças a Deus, eu tenho uma parceria muito grande com a minha esposa, de compreender um pouco isso também, porque ela vem também de uma família também de muito sucesso que não deu certo, né? A maioria também das empresas familiares passa por essa situação. Então, isso é muito importante, a compreensão também do seu cônjuge, né? Em acompanhar essa Mas você falou necessidade. uma coisa interessante aí, né? Claro que do cônjuge, mas eu queria voltar um pouquinho. Ah, quando você falou de 98, né? Que você ouviu o Renato, e daí Uhum. vocês conseguiram. Como foi a abertura ou a resistência para ter uma ajuda externa? Então, Porque, vamos dizer, há 30 anos atrás, se pensar nisso, não foi. era muito comum. Não era, Wagner, bem colocado. O que aconteceu? A gente tinha um bode na sala. A gente tinha um prejuízo enorme que estava comprometendo, que poderia Foi o comprometer. bolso. Foi o bolso. E aí, eu tinha duas tias minhas que não participavam. Era meu pai e meu tio ali, e meu pai muito à frente. Então, o que aconteceu? Os irmãos da segunda geração, eles se uniram. Não, A minha tia Doris, que é mãe do Christian, nunca tinha pisado, eu não me lembro, ela foi lá na empresa. Ela passou a participar das reuniões, junto com a minha tia Grace, mãe da Francis também. Então, e a terceira geração pressionando muito, falou assim: olha, ou muda, e aí um ponto importante. Lá, nenhum núcleo tem o controle sozinho. sozinho. Eu acho que essa diversidade também ajuda muito, porque o núcleo do meu pai não tem o controle de 51%. Então, o fato de ter participações distintas e você precisar compor fez com que, talvez, uma das razões do tipo, meu pai precisou sentar e ouvir, peraí, vamos ouvir aqui o pessoal. Talvez a minha tia não soubesse, não entendesse de números, não entendesse de... Mas a presença dela foi muito importante e foi uma fortaleza para fazer meu pai recuar e falar, peraí, vamos recuar, vamos acertar e dar espaço. E aí, me lembra que a gente fez um evento em Ipanema dessa vez, onde o Renato foi lá passar um dia com a gente, juntamos todo mundo também, da terceira geração, e ele falou para minha tia, falou para meu pai, e o Renato, enfim, o Renato quando fala, né, Também com cabelo branco, né? cabelo branco, e isso foi a união na família nesse momento, e das pessoas que não participavam estarem presentes e forem, meio que do tipo, opa, o negócio é sério, né? Então, eu preciso dar espaço. E aí a gente foi conquistando e foi indo, foi ganhando a legitimidade, né? Então, É. Então foi, vamos dizer assim, a ocasião que fez foi vocês se ocasião moverem para ter ajuda, e né? Wagner, uma coisa muito importante, a gente não teria chegado aqui sem ajuda externa, porque o comitê, a gente chegava e falava assim, olha, não sou eu que tô falando não, ó, é o pessoal da Hoft que tá falando aqui, ó, é o Renato, é o Wagner, a Renata, é eles que estão colocando, não sou eu não. Então, não personificava, pô, meu filho, Sim. entendeu? Nem é o Fernando, nem a Francis, tal. Então a gente usou muito a consultoria para até hoje é assim. Vou falar até mesmo entre a terceira geração, a gente entra com isso e consegue levar, não, é o pessoal de fora. E não é unânime, às vezes um não vai concordar, né? Mas a gente, ó, mas aqui a maioria a gente vai levar, tal. Então a gente tenta usar sempre o ambiente externo. Primeiro que baixa um pouco a emoção, né? Não tem a questão do fulano, beltrano e tal, e o cara de fora é um isento, né? Que tem um diagnóstico mais completo. Então, isso Uhum. foi muito importante. Muitas famílias acham que o que elas estão passando é único e que ninguém pode ajudar. Então, Não talvez é, essa mensagem que você está deixando é importante, né? Pedir ajuda, não porque é. tem gente que sabe o que está acontecendo e pode ajudar, né? Uhum, não é. Eu já me senti, às vezes, em sinuca de bico, e eu tenho certeza que hoje em dia tem uma saída. Basta você querer ser resiliente, ter perseverança, saber trabalhar
é claro, às vezes você olha o tamanho da montanha e fala, não vou subir essa montanha mais. Mas se você quiser subir a montanha, hoje você consegue subir. E vambora. Não é fácil, é uma vida que leva, mas assim, quando você chega no cume, não cheguei no cume ainda, mas se chegar lá e ver lá que tô chegando, nem sei se a gente vai chegar nesse cume, vai ter um cume, né, pra passar, mas Tem vários. tem vários, exatamente, tem vários, e sempre vai tendo. Mas é você olhar para trás e ver tudo isso que a gente vem construindo, é muito gratificante, ver, por exemplo, minha filha de 9 anos fez um trabalho anteontem em português. A gente fez um livro sobre historinha, em quadrinho da história do meu avô, da primeira e da segunda geração. Não sei se eu mandei para você. A gente fez um livro, publicamos um livro para a geração, quarta geração mais nova, né? Muito legal. E minha filha, ela na segunda-feira fez um trabalho de português sobre esse livro, sobre a história da família, com muito orgulho. Falar Ah, isso na escola é muito gratificante isso. São memórias. Sim. Nem tudo na vida é o financeiro ou é tangível. Acho que mais do que isso são as memórias que a gente está preservando aqui, está criando para eles, né? Independente se eles vão ser sócios ou se vão trabalhar ou se vão só da família, mas isso é um valor assim que me dá muito orgulho e muita satisfação, Muito bom. né? Bem, acho que eu queria. Tem mais alguma coisa, Renata, que você tá ainda. acho que Eu só sei que tem mais um perguntar. monte de coisa. Muita coisa. Perguntar É se ele uma tem história, alguma né? mensagem para as famílias, né? Para as famílias Que empresárias. Você deu muitas aí ao longo muitas, de né? toda a conversa, mas se você quer dar uma mensagem, uma lição, um aprendizado, Uma algo que dica, algo que você falaria para quem está nessa jornada aí. Boa, Renata. Eu acho que a perseverança é muito importante, a vontade de querer vencer, né? O jogo de cintura, você ter o jogo de cintura em determinados momentos e entender a dinâmica da sua família, né? Entender como é que eu posso levar essa questão. Muitas vezes eu dei 2 passos para trás, um passo para trás para dar 2 dois para pra frente, frente. entendeu? Isso levou tempo para Um poder, pro lado, às vezes. um para o lado. Momentos marcantes e de emoção vão existir, porque a gente está falando de pessoas, de famílias, de seres humanos. Esses momentos marcantes, use isso para crescer, né? Use isso para você criar essa memória, para você se fortalecer. Eu me lembro de um episódio, só para terminar aqui, onde em 1998, não, um pouquinho depois, em 2000, a gente foi apresentar o primeiro planejamento estratégico, né, para a diretoria e para o meu pai. E naquela ocasião, a empresa era bem menor e eu falava assim, apresentei junto com meu primo Fernando, que a gente tinha uma ambição de fazer o negócio crescer, que não queria só ficar administrando o condomínio, queria empreender, né? Queria ir para outros estados, né? E falei que, ó, naquela época, em 98, eu queria que a empresa faturasse 100 milhões, a empresa Apsa. E a empresa faturava 13 milhões, uma coisa assim, botei 100 milhões como uma meta, né? Estava chegando, né? Na verdade, já estava lá há alguns anos, mas estava chegando talvez, era assistente da presidência na época que chamava. E aí meu pai falou: vocês estão de brincadeira? Isso aqui é um negócio familiar, pequeno. A gente administra condomínio. Você está achando que isso aqui é sofisticado? Leonardo, você está com ideias de jirico, você está completamente. Isso na frente de todo o quadro de direção. Eu comecei a chorar e, e saí da sala. Dei um rompante, né? Eu tive uma atitude de filho e não de executivo. Ainda misturando, não tinha ainda a Uhum. maturidade necessária. E os diretores começaram a fazer chacota, sabe? Do tipo, claro, apoiando meu pai, né? Não, isso é nova geração, não vai dar em lugar nenhum. Uhum. E aí, eu saí, a minha tia Grace foi me acolher, na época ela estava no RH, foi muito, enfim, o lado da família acolhendo, me marcou muito isso também. Não, tudo bem e tal. Eu falei assim pra minha tia: meu pai vai ver o negócio comigo, vou provar pra ele. Aí passaram esses anos, né? Meu pai, foi até antes da pandemia, a gente chegou ao número de 100, eu nunca esqueci. Eu sempre guardei isso aqui. Cada ano Uhum. do balanço, eu olhava e falava assim, não. Aí quando Falta um pouquinho, falta um falta um pouquinho. pouquinho. Quando chegou a 100 milhões,
eu cheguei para ele e falei assim: você não tá vendo nada, não? Chegamos em fevereiro ou março, né? Hora de... O que foi? Não, a gente chegou a 100 milhões de faturamento. Você se lembra aquela vez que você... Que vez? Aí eu falei assim: olha, a gente chegou a 100 milhões. Aí ele falou assim para mim: também, com a inflação toda que a gente tem no país, claro que um dia chegar. Eu falei: não, pai, a gente hoje está atuando no Nordeste, a gente comprou várias carteiras. Ele falou assim: não, assim, É a inflação. é a inflação que chegou. Tá bom, eu fiz o que tinha que fazer, para mim estava aprovado, já estava no outro momento. Falei: tá bom, pai, mas ele não deu o braço a torcer. Então, acho que fica, assim, a questão de você ter a força de vontade, saber que não é fácil o caminho, mas é muito valioso. E uma outra coisa, a confiança de você saber que a tua família confia em você. Isso é uma responsabilidade enorme, que você... É um orgulho que eu tenho saber que hoje a minha mãe confia em mim, que meu pai nessa situação, que a família toda confia na direção que a gente está dando para os negócios lá. E isso se conquista com o tempo, né? Se conquista com pequenas... E não são as grandes, são as pequenas coisinhas que fazem a gente... E cada um do seu jeito, cada um no seu papel, que faz a gente conquistar o espaço e seguir onde a gente está seguindo. Eu acredito, se me permite, né, Claro. Leonardo? Eu acredito que seu pai sempre confiou em você. Senão ele não te deixaria onde você ficou, Não. do jeito que ele é. É uma confiança Que não pode ser não pode ser admitida. admitida, exatamente. O Wagner, mas foi muito doloroso. Eu esse processo. imagino. Muito doloroso, e graças a Deus eu tive força aí de poder, e até hoje, que meu pai nunca me deu um abraço, e eu nunca me esqueci disso aí. Então, e agora ele só pode dar um abraço com uma mão, porque ele tá paralisado metade Sim, do corpo. por favor. Mesmo assim, ele é difícil. Enfim, mas Mas você sente a intenção do abraço hoje? não, eu sinto no olhar, né? Então eu sinto do orgulho, e, enfim, isso me carrega muito, né? Para poder ir em frente e segurar esse legado que ele construiu hoje. Então, eu hoje, quando chegar mais tarde, eu moro a 50 metros do meu pai, fiz questão de, né? Eu vou dar um abraço nele lá e, quem sabe, mostrar esse vídeo para ele, porque ele tá consciente, né? Vamos ver se ele vai querer assistir. Muito bom, muito bom. Porque é aquela questão do leão velho e do leão novo, né? O leão velho nunca vai querer perder o espaço lá, né? Então, e o leão novo tá querendo ocupar espaço. Eu levei muita porrada do meu pai para poder chegar até aqui, mas eu não desisti. Isso me fez crescer, ser mais forte e dar mais valor à minha trajetória, respeitando o leão velho. Então, vamos lá, vamos seguir em frente enfim, até onde a vida permitir, né? Com muita E fé. agora você é o leão velho, que também tá abraçando aí Eu os vou- leões novos, E né? esse leão novo é diferente, né? Que bom! Que bom, exatamente, que bom. Enfim, esse é um outro lado da gente olhar para baixo e olhar de maneira que a gente vai ser sucedido também, né? Então, do jeito deles, né? Então, da maneira que eles têm, enfim, respeitando, né? Então, Bom, você falou que gostaria que ele assistisse o vídeo, né? Então deixa um recado para ele aí. O que você gostaria de falar para ele? Você tá querendo que eu chore, né? Eu vi que a Alê chorou aqui no último. Não, não, aí Eu já me emocionei, então o que você não pode? Não, o recado que eu tenho pro meu pai é que muito obrigado por ter o jeito que ele me fez ser, da maneira que ele me fez ser mais forte, mais preparado para a vida. Não é a maneira que eu tô fazendo com meus filhos, com minhas filhas, mas é uma maneira que me fez crescer, né? Ser muito forte, resiliente e nunca desistir. Então, pai, muito obrigado por você ter sido o pai que ter feito o melhor que você pôde para ter como filho e como empresário e tocar os negócios da família. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Que legal. Eu falei que não ia chorar, mas é difícil. Aí o lado espanhol vem, né? Faz parte, né? E eu acho que você falou, essa mágica da continuidade, ela
não é totalmente explicável, né? Tem um lugar que alcança e que não é um lugar da razão. Não é razão, eu não sei se forças invisíveis, eu não sei se passa por fé, por destino, física quântica, né? Coisas que talvez os seres humanos ainda não entendam, mas é apaixonante quando a gente vê que teve essa conexão, que essas coisas acontecem. É uma coisa, assim, como eu falei, né? É rico não no sólido, mas é rico nas emoções, Aham. é rico no subjetivo e nas memórias que a gente está criando. Então, é muito bonito o trabalho que vocês fazem em ajudar as famílias empresárias a se acharem. Porque, no fundo, é isso, né? Vocês estão ajudando a gente continuar a nossa história, a gente continuar esse legado, e isso é muito rico, né? Para a vida, né? Para o ser humano. Então, a gente é muito grato a vocês aí por existirem, por estarem ajudando a gente a continuar tocando o barco, né? Então, como o Vaini falar, vamos tocar o barco, o Next, né? Então, vamos lá. E acho que é Exato. muito legal te ouvir também, porque tem horas que a gente pensa em desistir também, né? Que a gente Não. também tem as nossas questões, né? De Eu imagino. família, de... Vocês absorvem muita história e, enfim, não é fácil, mas e muitas vezes a gente acha que vocês escolhem vocês porque eu sei que a Hoft vai achar a solução. Não importa, pode estar pancadaria. Bota isso nas costas da Hoft, vocês chegam e tem que apagar o fogo, o incêndio. Então, E a imagina. culpa sempre é da Hoft. Não, mas isso não tem E a gente dúvida. fala, pode culpar, mas Não, fala que isso a não culpa é tem da Hoff, dúvida que que vocês... a gente vai resolver, tudo bem. Exatamente. E vocês dão força. Ouvir histórias e ouvir essas questões que você está falando de superação, as viradas mesmo, as montanhas, né? Uhum. Os perrengues e as alegrias são o nosso combustível É. para continuar. Que espero que continue assim por muitas e muitas décadas e com a sucessão aí acontecendo aí, que é importante também, né? Então, Sim, não sim. pode ser aquele negócio que minha casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem que ser, né? De Então, ferro. O show de tem que ferro. continuar. O show tem que continuar, exatamente. Exatamente. Bom, Léo, muito obrigado. A gente sempre encerra com uma frase, né? Uhum. E acho que a frase que eu pensei aqui enquanto você foi contando a tua história é que os obstáculos vão surgir, mas eles não serão insuperáveis. Dependerá da dedicação de cada um de nós, né? Uhum. Membro da nossa família, Uhum. para poder superá-los. Uhum. Acho que essa frase sintetiza tudo que a gente conversou aqui. Eu, mais uma vez, eu sou muito grato. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, de coração aberto, de família para família. A gente participa dos eventos, né, com depoimento. Sim. Eu tenho minha história pessoal também, que eu não contei muito aqui, mas também é muito desafiadora. Então, para jovens também. Então, estou à disposição, né, e parabenizar, né, o Hoftcast, né, por essa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar nossa vida, nossa experiência, as nossas questões. Muito obrigado. Obrigado. Então, estamos encerrando mais um Hoftcast, o podcast da família empresária. Valeu, Léo. Obrigado, valeu.